Antes da gente bater um papo, uma pergunta simples. Você é setorista do São Paulo há quanto tempo? Boa tarde, Edu. Fala, Felipe. Tudo bem com você? Grande abraço, Renato, fã de esportes. Entrando por 23º ano. Pergunta, 23 anos como setorista do São Paulo, pegou grandes momentos, glórias e também momentos horrorosos. Bola apresentada ontem, assim, a apatia, o futebol jogado... Assim, é óbvio que algum exemplo vai ter, porque em 23 anos, vamos combinar, vamos mostrar que o São Paulo também já teve bons períodos em baixa. Mas eu acho que o jogo de ontem ficou muito alegórico, assim, sobre o que é a alma São Paulina hoje como clube. Você concorda? É um doce não pior que você já viu? Olha só, Felipe, a gente Nada conversou parecido, agora há pouco aí na redação, né? Como fazer uma avaliação se esse é o pior jogo do São Paulo, até na temporada, né? Temporada que já teve 5-1 do Inter no Morumbi, 4-0 do Flamengo. Na Copa do Brasil, não vamos esquecer, o São Paulo perdeu por 4 de julho por 3-2. Estava com o time reserva, mas perdeu. Então não dá muito para ter uma comparação. Mas acho que se a gente juntar alguns fatores do jogo de ontem, alguns aspectos, aí a gente pode sim comparar. Eu não lembro do São Paulo numa mesma partida ter perdido para um representante do Z4, com todo o peso da camisa do Grêmio, todo o gigantismo da história, mas está no Z4. Não lembro que dessa partida tenha tomado um gol do meio de campo, tomou contra o Palmeiras no Allianz, mas não era Z4. Não lembro de não ter chutado nenhuma bola no gol, não lembro de ter tomado 2 na trave e ainda o Miranda salvar um gol em cima da linha. Então são muitos aspectos negativos numa única partida. Então para mim essa tá no top, aí você falou para mim top 5, para mim tá no top 10 de piores apresentações que eu vi em loco do São Paulo nessa minha cobertura há tanto tempo. Com certeza. Eu vou querer te ouvir também, Renato. Aliás, eu vou te ouvir agora e já jogo pro Edu trazer assim o dia, o informativo, o próximo jogo e tal. Mas você acha, comparando, por exemplo, o Flamengo, aquele 4-0 em casa recente, bola apresentada contra o Grêmio foi pior? Total. Total. E esse jogo do Flamengo é legal pra gente usar como comparação, que esse jogo contra o Flamengo era um jogo pau a pau até sair o primeiro gol do Flamengo. São Paulo, pra mim o São Paulo não fez um jogo pra ter tomado 4-0 do Flamengo, olha como são as coisas. Mas a partida de ontem realmente, eu até brinquei no tweet, morto. Morto. São Paulo parecia que, sei lá, os caras não estavam ali. Foi uma coisa realmente assim, porque vai muito além do jogar mal. Eu acho que tem muito disso. Tem dia que as coisas não acontecem, tem dia que é noite. A gente brinca. Tem dia que é noite. Tem dia que as coisas não acontecem, tem dia que não dá certo, que o time não encaixa, que não... Mas ontem não, o time não encaixou e também não fez questão nenhuma de encaixar. A postura do time foi muito preocupante. Para mim, as decisões do Rogério, por exemplo, colocar o Sara como ala direito, sendo que ele é canhoto, de pé trocado, para colocar o Benítez em campo, que para mim o Sara é o melhor jogador de São Paulo nas últimas rodadas, para adequar o Benítez, que é um cara que joga numa rotação muito baixa, sabe? De verdade, eu não consigo... O Bini até falou sobre isso e eu tô muito com ele. Eu não consigo entender por que o São Paulo não gosta tanto do Benítez assim, cara. Ele chamou de ganso argentino, mas falou o ganso é melhor. Exato, tecnicamente é um jogador que tem qualidade técnica, tem, eu concordo que ele tem. Ele é capaz de achar a bola no passe, de pifar o atacante, mas é um cara que não sustenta o contato, é um cara que depois de 30 minutos... cai muito fisicamente, não é um cara com resistência. E aí o Rogério vai adaptar o time para colocar o Benítez, entendeu? Então foi um dia muito ruim do São Paulo, do Rogério também. Não entendi a questão dos 3 zagueiros. Entendo que ele usa muito esse sistema, mas o Grêmio, quando defendia em bloco mais baixo, ficava só o Diego Souza adiantado. E o Diego Souza não é um cara de velocidade, nada. 2-1 já estava ótimo. O São Paulo ficava com 3 caras ali no balanço defensivo contra um Diego Souza que não é um cara de velocidade. E o Rogério demorou um pouco para se ligar e tirar um zagueiro e colocar mais um jogador. Então, eu acho que foi um dia muito ruim do Rogério. E eu acho que isso não exime os jogadores da questão de postura. Os caras não competiram ontem, marcaram de longe, marcaram com o olho. E, por outro lado, pegou um time com a faca nos dentes, louco para ganhar e louco para dar uma resposta. Edu, próximos passos do São Paulo. Então, vamos lá. Tem jogo com o Juventude. A gente separou aqui, Felipe, até muito em cima do que o Renato disse, duas sonoras do Rogério, né? Essa primeira que eu vou chamar é um pouco do sentimento da torcida. E parece que os jogadores e o técnico Rogério assimilaram também o tal sentimento de vergonha pelo que aconteceu em campo. O Caleri disse isso na entrevista pós-jogo no gramado. E eu falei com o Rogério, foi minha pergunta para ele sobre, primeiro, quem são os culpados por uma apresentação como essa e depois, como tentar contra o Juventude nesse jogo que virou decisão na próxima segunda-feira, recuperar
um pouco da autoestima nesta reta final. Essas duas respostas do Rogério juntas são boas. Vamos acompanhar. Somos todos nós, né? Nós que entramos em campo, eu que dirijo a equipe, jogadores que atuam, todos nós temos a nossa parcela de culpa. Eu tenho certeza que o torcedor vai estar lá apoiando, como sempre. Mesmo depois da vergonha que nós passamos hoje, ele não vai se afastar, não vai deixar de estar no Morumbi e passa o combustível para que esse time tenha força para vencer o Juventude, consequentemente, antes da última rodada, se livrar desse perigo de rebaixamento. Passa muito pela presença e pela força que ele dá a todos os atletas, mesmo no momento de dificuldade, mesmo no momento ruim, no momento que não tem nem como você colocar adjetivos no que nós produzimos no dia de hoje. Eu tentei montar um esquema para colocar o Benítez para jogar. Tentei formar um esquema que beneficiasse ele, com o Sara e o Wellington, inclusive trocando o Reinaldo, botando o Wellington, que é um jogador mais jovem, de mais força. Fritura do Benítez, literalmente. Colocando o Rigoni e Caleri próximo a ele, para que ele pudesse ter passes, troca de passes, e 2 volantes para protegê-lo, para que ele ficasse um pouco mais solto no meio campo para jogar, com a incumbência só de marcar o Thiago, que era o primeiro volante, na hora de recompor. Infelizmente, nós não produzimos absolutamente nada no jogo, nós não conseguimos, acho que chutamos pouquíssimo a gol, não tivemos as quase ações ofensivas, né? Não conseguimos neutralizar o Grêmio, nem neutralizar e nem ter força para criação. Muito bem, tá aí o Rogério, então acabou explicando também aquilo que o Renato vinha falando aí, e fez um esquema pro Benítez e não deu certo. E até é engraçado, companheiros, porque contra o Atlético Paranaense, ele colocou o Marquinhos, não deu certo, substituiu pelo Benítez. Contra o Sport, ele colocou o Vitor Bueno, substituiu no intervalo pelo Benítez. E agora colocou o Benítez e teve que substituir o Benítez no intervalo. Então essa posição, ele só está colocando 45 minutos, não agrada, ele tira. E nem aquele que resolveu os jogos anteriores, ou melhorou nos jogos anteriores, agradou dessa vez. São Paulo de olho na rodada de hoje. Ele pode cair do 12º para o 15º. Ele só não cai para o 16º. Oi. Rapidinho, só pra gente não perder o ganho, eu tenho uma pergunta rapidinha do Benítez. Você tem uma também, Edu? Você queria saber? Edu, eu só não tô lembrando qual que é o valor pro São Paulo continuar com o Benítez. É 12 milhões alguma coisa, não é isso? 16 milhões. 16 Meu milhões. Deus. Essa é a pergunta do Renato. A minha muita gente ficou com a sensação de uma fritura do Benítez. Jogar ali na fogueira, armei o time pro cara, não rendeu. Você ficou também com essa? É muito difícil você não tendo contato tete a tete com o treinador na entrevista, né? Você manda a pergunta e é lida pela assessoria. Mas assim, ele tira o Benítez no intervalo e depois fala que montou o time pro Benítez, não seria assim errado pensar alguma coisa dessa forma, Felipe. Bem, olha só, hoje São Paulo, ele pode perder posição pro vencedor de Atlético Paranaense e Cuiabá, se o Atlético Goianiense vencer a Chape, e também pode perder posição pro Juventude se ele vencer o Fortaleza. Cairia para 15º, à frente apenas da equipe, além do Bahia e do Grêmio, à frente apenas ali de uma equipe que divide ele e a zona de rebaixamento, que é o perdedor de Cuiabá e Atlético Paranaense. Se houver empate, ele fica à frente dos dois. Se ele chegar a 46 pontos, com mais um ponto, ele já livra uma possibilidade de rebaixamento. O Grêmio já não alcança ele. Se ele fizer mais 2, aí nem Grêmio nem Bahia alcançam o São Paulo. Lembrando que tem jogo com o Juventude e jogo com o América Mineiro na última rodada em Belo Horizonte. Tava meio tranquilo, Felipe, mas agora deu uma queda. Deu ruim. E pessoal, as últimas do dia com Eduardo Afonso para você ficar ligado. Agora cabe a nós, São Paulinos, torcermos contra aí os concorrentes na luta contra o Z4, Bahia e Fluminense, Corinthians e Grêmio. Esses são os principais jogos. Se saírem resultados de derrota, o São Paulo se garante na Série A. Se o Bahia empatar e o Grêmio também empatar, o São Paulo se garante na Série A. Então torcer aí para que Fluminense e Corinthians tirem os pontinhos desses times, até porque tá difícil confiar no São Paulo, né? Mais uma vez eu fico impressionado com essa entrevista coletiva do Rogério Ceni. Impressionado. Fiz um esquema pro Benítez, mas você mudou o time inteiro, voltou com 3 zagueiros que não tava dando certo, botou o Sara de lateral direito, meu Deus. Cara, nada muda a minha opinião de que foi uma fritura com relação ao Benítez. Não é um jogador que eu morro de amores, coloco aqui pra vocês, mas cara, esse jogo contra o Grêmio foi inacreditável. Vimos aí o 4 de julho,
vimos as quartas de final contra o Palmeiras, o jogo da volta, vimos aí o sopapo que a gente tomou do Fortaleza, mas vimos o 4-0 lá do Flamengo, que o São Paulo conseguiu tomar um gol recorde, mas dentro desse top 5 dos jogos horrorosos de São Paulo esse ano, eu acho que esse fácil fica em primeiro lugar. Gostaria que vocês dessem a opinião de vocês aí, deixem seus comentários, tá ok? O São Paulo que agora treina hoje, sábado e domingo para o jogo de segunda no Morumbi à noite. Torçamos aí para que o São Paulo consiga ao menos pontuar contra o Juventude, né não? Então é isso, eu sou o Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. Se você quer ficar gravado nas últimas do nosso amado São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho e se puder nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de colores, um ótimo fim de semana para todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.